Boa noite, companheiros. Eu estou fazendo aqui um vídeo referente ao companheiro Edinho. Agora há pouco eu estava ouvindo aqui um vídeo dele, um hangout dele, e eu participei fazendo perguntas, fazendo comentários, me expondo as minhas dúvidas, as minhas indagações. O que aconteceu foi que ele bloqueou e eu já não consegui mais participar, não consegui mais fazer perguntas alguma e nem consegui mais ouvir o restante do que ele estava falando. Bom, se ele tivesse bloqueado pelo menos a minha participação nas respostas, tudo bem, eu continuaria, ainda que bastante desgostoso, eu ainda assim gostaria de ficar ouvindo o que ele está dizendo. Bom, diante dessa situação, eu gostaria assim de levantar, é claro, lembranças passadas a respeito do meu relacionamento com o companheiro Edinho. Houve uma ocasião em que, é claro, o Edinho ele se apegou ali aos seguidores de Arruxua, propagado ali pelo companheiro Rubens. Ele era um seguidor do companheiro Rubens. Certo. Então, eu fazia as minhas manifestações em vídeo e, em certa ocasião, é claro, ele me bloqueou. Ele me bloqueou e eu não conseguia conversar com ele. E aconteceu que o companheiro Rubens, ele fez um vídeo assim, falando sobre a minha pessoa. Inclusive, até eu fiquei bastante honrado com as palavras do Rubens. O Edinho, como ele tinha ali a sua devoção, a sua crença, acreditava no companheiro Rubens e na ideia de Arruxo, essas coisas todas, o companheiro Edinho começou a ter um relacionamento de texto comigo. Quando o Edinho, é claro, ele começou a ter esse relacionamento, eu não reconheci, eu não sabia que o Edinho era me parece que é Nossos Dias, alguma coisa assim, o nome do canal dele. Eu não sabia exatamente que era o Edinho. Então eu continuei tendo ali um relacionamento, eu continuei conversando com ele. Quando eu descobri que essa pessoa que estava tendo um relacionamento comigo era o Edinho, então eu levantei assim a lembrança de que antes do Rubens ter falado ao meu respeito palavras sugestivas de boa conduta, o Edinho já me discriminava. Mas ao ouvir o companheiro Rubens falar a meu respeito, então ele se voltou para mim e começou a procurar um relacionamento. E nós estávamos, sim, tendo um bom relacionamento. Até que um dia ele fez um comentário de vídeo e eu fiz uma resposta, eu fiz um comentário na resposta do vídeo dele. Vamos dizer se eu lembro. Ele falava assim: sim, a questão era conhecer a verdade, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, isso é que o Edinho fez exclamou. Então eu fiz um comentário dizendo que, na verdade, o conhecimento da verdade era a causa da morte do homem. Certo? Eu fiz um comentário e também eu não me especifiquei, eu não me expliquei, eu apenas fiz um comentário de que o conhecimento da verdade era a causa da morte do homem. Por causa desse comentário, o Edinho me bloqueou, me rejeitou, e eu não tive nenhuma possibilidade de poder me entender com ele e falar com ele. Mas eu gostaria sim de que ele soubesse que, na verdade, veja bem, por que motivo é
que eu comentei de que a verdade, na verdade, representa a sentença de morte da humanidade. Por quê? Segundo a Bíblia, segundo o que está escrito na Bíblia, havia ali no Jardim do Éden a árvore da vida no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento, o que é bom e do que é mal. A árvore da ciência, a árvore da sabedoria. E foi justamente pelo fato de o homem ter ingerido o fruto da árvore da ciência e ter aberto os seus olhos e visto, conhecido, sabendo, é que levou o homem à morte. Então, isso significa de que a verdade, na verdade, é a causa da morte do homem. Mesmo que eu esteja errado, poxa, eu sou um ser humano, eu sou um homem, eu falo o que eu penso. Isto não significa de que isto justifique o ato do companheiro Edinho de me bloquear e me separar e me repudiar. Eu penso que um homem que segue Deus, pretende seguir Deus, as lições, as palavras do Salvador, ele sim deveria, é claro, vendo a minha insignificância, então me procurar, conversar comigo e me convencer de que eu estou errado. No entanto, ele não fez isso, ele desprezou a minha condição. Certo, eu fiquei muito sentido, eu não fiquei assim, ofendido, eu não fiquei com ódio, eu não fiquei com raiva, eu fiquei sim, muito sentido pela atitude do companheiro Edinho. Bom, agora eu tentei conversar com o companheiro Edinho, tentei procurar com ele assim, um entendimento. Eu não consegui. Bom, hoje, o que motivou agora eu fazer este comentário foi o que aconteceu hoje. O companheiro Edinho estava fazendo um hangout, fazendo as suas explanações, os seus pensamentos, e eu, no direito de todo ser humano de entender melhor aquilo que ele estava falando, eu fiz as minhas indagações e os meus pensamentos relacionados àquilo que ele estava dizendo. Ele começou a desdenhar as minhas perguntas e se referiu justamente aos meus comentários. Então, é claro, eu continuei compartilhando a conversa, porque ele estava falando alguma coisa, então eu fiz uma réplica, certo? Ele me treplicou, é uma tréplica, claro, eu estou delongando com ele, estou em delonga com ele. Então ele começou a explicar as coisas que eu comentava, tudo bem, ótimo, ótimo. Mas houve um dado momento em que ele me bloqueou completamente. As minhas perguntas já não eram mais postadas e ele me bloqueou completamente a participação em postagens. Certo? Até aí eu concordo. É o direito, não que seja direito, é claro, isso é uma indignidade humana, uma pessoa querer falar, somente falar, sem que haja uma réplica daquilo que está falando, alguém que esteja contestando, ou observando, ou querendo esclarecer daquilo que está falando. É óbvio que eu já percebi há muito tempo que o Edinho, na verdade, não tem nenhum conhecimento
bíblico, da história da Bíblia, não tenho conhecimento algum. Bom, companheiros, eu estou fazendo esse vídeo para dizer ao companheiro Edinho de que se ele realmente tivesse a confiança de que ele está falando em nome de um Deus poderoso, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, se ele representa esse Deus, eu penso que ele jamais poderia excusar um ignorante, um ser humano, um insignificante como eu. No entanto, eu estou fazendo sim, aqui para o companheiro Edinho, um desafio. Se ele está falando a verdade, se ele sabe que o que ele diz é verdade, por que motivo é que ele se esconde atrás dos seus direitos de bloquear, de afastar as pessoas que o contestam? Ele mesmo, diante das minhas indagações, ele mesmo confessou que gosta de conversar somente com pessoas que concordam com ele. Eu, companheiros, vou dizer uma coisa: as pessoas que me ouvem, as pessoas que conversam comigo, se concordam comigo sempre com tudo que eu digo, essa pessoa não merece o ar que respira, porque é um dependente da palavra, do pensamento de um ser humano. Bom, esse companheiro Edinho, se ele é conhecedor da sabedoria, do conhecimento, da ciência da existência, ele jamais poderia ter fugido da raia. Ele fugiu da raia, porque ele se afastou, virou as costas para mim. Eu, uma pessoa que o tratou com muita dignidade, com muito respeito, com muita educação. Agora, como que uma pessoa que se diz servo de Deus rejeita um irmão, o próximo, sabendo que a lei da salvação é amar a Deus, é claro, acima de todas as coisas, de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a si mesmo. Sabendo que eu, ou qualquer pessoa que tão insignificante tanto quanto eu sou, precisava de um conhecimento, de uma resposta, da sabedoria de que ele diz que tem de Deus, por que motivo é que ele me virou as costas? Companheiradinho, eu não quero te desafiar de modo algum. Eu te convido a conversar comigo publicamente. É claro, você usa as suas palavras, os seus conceitos, mas respeite as minhas palavras, os meus conceitos. Eu não te desafio, eu te convido, companheiro, a dialogar comigo, não só comigo, mas também com outros companheiros, e não companheiros que pensem como eu, companheiros que têm cada qual as suas ideias, companheiros que eu respeito exatamente por isso, companheiros que eu respeito porque não têm a concordância comigo. É por isso que eu respeito. Eu te convido, companheiro, a participar com a gente em uma conversa franca diante de todos. Sem precisar delongar ninguém. Bom, meu tempo está acabando, eu parei por aqui. O companheirinho, o meu convite está feito. Bom, eu sou ateu, mas fico com Deus.